Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Um brasileiro que mora em São Paulo e viajou para a Itália. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. O Rio Grande do Sul tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. O paciente de Campo Bom passa bem. A OMS, portanto, acaba de declarar a situação do coronavírus como uma pandemia. 12 de março de 2020. O Brasil registra 77 casos de Covid-19, com outros 1.500 suspeitos. A economia mundial dá os primeiros sinais da queda vertiginosa que marcaria o período, com a Ibovespa e a Bolsa Americana apresentando os piores resultados em décadas. No Hospital Municipal Carmino Carício, na zona leste de São Paulo, uma mulher de 57 anos morre vítima de Covid. É a primeira das mais de 715 mil vítimas brasileiras do vírus. Eu sou o Pedro Pereira e esse é o podcast 1150 Dias, uma produção do Laboratório de Jornalismo Integrado da Escola de Comunicação, Artes e Design, a FAMECOS. Eu sou Anita Ávila e neste primeiro episódio vamos relembrar os momentos mais importantes destes 1150 dias, de 12 de março de 2020 até 5 de maio de 2023, data em que a OMS decretou o fim da emergência pública global. Este episódio fala sobre luto, internação, sequelas de doença e experiências traumatizantes sobre a pandemia da Covid-19, que podem ser temas sensíveis. Se em algum momento você sentir desconforto, sinta-se à vontade para pausar ou procurar apoio. Março de 2020 foi movimentado. O vírus, ainda desconhecido, assolava o mundo. Enquanto isso, no Brasil, o então presidente Jair Bolsonaro estava na Praça dos Três Poderes, sem máscara, em manifestações contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Bolsonaro ridicularizava a doença e fazia comentários negacionistas. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. As declarações, justo quando o país passava da marca dos 150 mortos em um mês, deram início aos panelaços. Protestos nas janelas durante as falas oficiais do presidente em rede nacional. No dia 30 de março, a OMS fez novamente o pedido para que governos internacionais iniciassem o isolamento social para conter o vírus. Essas medidas que atingem toda a sociedade são difíceis, disse o diretor de emergências da OMS. Mas Mike Ryan destacou que, no momento, restrições à circulação são a única forma que governos têm para conter a propagação do vírus. O isolamento social dividiu os governos federal e estaduais. Bolsonaro e sua base de aliados queriam isolamento vertical, restringindo a circulação de pessoas de grupo de risco para criar imunidade de rebanho, ideia desacreditada por especialistas. Por outro lado, governadores defendiam a restrição por tempo limitado. João Dória, então governador do estado de São Paulo e apoiador de Bolsonaro nas eleições de 2018, liderava o movimento. O que motivava esse racha? A economia. Mais de 1.000 pessoas morriam todos os dias nas UTIs dos hospitais. O Ministério da Saúde era comandado pelo terceiro ministro desde o começo da pandemia. Eduardo Pazuello, general da ativa,
alinhou seu discurso de Jair Bolsonaro. Entre as primeiras medidas, escondeu os números reais da Covid no Brasil. O presidente defendia a aplicação da hidroxicloroquina como cura para o vírus, apesar de sua comprovada ineficácia. Mas no dia 7 de julho, uma manchete estampou a capa de jornais e portais de notícias. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que contraiu o novo coronavírus. O presidente também falou de um assunto que tem repetido exaustivamente, a cloroquina. Bolsonaro disse que ontem mesmo, antes de saber o resultado do exame, no hospital, a equipe médica resolveu dar o primeiro comprimido do medicamento por volta das 5 da tarde. As palavras são do presidente, abre aspas. Estou muito bem, estou até com vontade de dar uma caminhada por aqui. Não vou fazê-lo por recomendação médica, mas estou muito bem. Acredito que não só pelo atendimento que tive dos médicos, mas pela forma como ministraram a hidroxicloroquina. Fecha aspas. No anúncio desta manhã, o presidente voltou a criticar as medidas de isolamento. Repetiu que houve um superdimensionamento e que as medidas deveriam ser voltadas apenas para idosos acima de 65 anos ou com doenças pré-existentes. O presidente tem 65 anos. Foi no segundo semestre de 2020 que as primeiras vacinas surgiram no mundo, a maioria feita em caráter emergencial. Em agosto, a farmacêutica americana Pfizer ofereceu 70 milhões de doses para o governo brasileiro, com entrega até o mês de dezembro. A empresa enviou 101 e-mails, 53 foram ignorados. A ideia da Pfizer era usar o Brasil como vitrine para a vacinação mundial. Depois de 6 meses de insistências diárias, o negócio foi fechado em 2021. Pazuello, então ministro da Saúde, culpou o Tribunal de Contas da União pelo atraso, que negou as acusações. Segundo especialistas, 95 mil mortes poderiam ter sido evitadas, caso o governo tivesse aceitado a oferta logo no primeiro e-mail. No fim, a razão por trás da demora era Bolsonaro e seus aliados, que desacreditavam a ciência e desdenhavam a vacina. O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Esse é um direito das pessoas. Ninguém pode, em hipótese alguma, obrigá-las a tomar essa vacina. Então, o governo federal, repito e termino, não obrigará ninguém a tomar essa vacina. Houve uma distorção por parte do João Dória tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Ninguém vai tomar a tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar a tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. As falas de Jair Bolsonaro aconteceram em um momento em que o Brasil pesquisava a produção de uma vacina. A gente sabe que são pelo menos 6 instituições no país que estão desenvolvendo esses imunizantes no contexto da Covid-19, entre eles a nossa universidade aqui do Paraná, Federal do Paraná, o Instituto Butantan, a Universidade de São Paulo, o Centro de Tecnologia em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Santa Catarina, que está desenvolvendo uma vacina em parceria com o Instituto Butantan e com a Universidade Federal de Minas também, e o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, de Biomanguinhos, da Fiocruz. Dia 17 de dezembro, uma semana antes do Natal. O momento em que, geralmente, as famílias se encontram. Mas nesse ano, Natal e Réveillon seriam diferentes. No Rio, a virada em Copacabana foi cancelada, assim como tantas outras pelo Brasil. As festas de final de ano foram de máscara e isoladas. Uma semana antes do Natal, Bolsonaro dava a declaração que marcaria para sempre a relação dele com a vacina. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que estou dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpo. Para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Se você virar um
virar um jacaré. É problema de você, pô. O alívio com o fim do maldito ano de 2020 durou pouco. No dia 14 de janeiro, hospitais de Manaus anunciaram que não tinham mais cilindros de oxigênio. Era o começo de uma crise que, segundo o Ministério Público do Amazonas, matou mais de 60 pessoas asfixiadas. Ainda em dezembro, o número de casos estava sob controle, até que uma variante do coronavírus foi identificada em Manaus, chamada de Gama. Ela tinha maior potencial de transmissão e letalidade. O Amazonas sofria os efeitos da segunda onda, com um aumento exponencial de casos graves. Foi quando o ar, para respirar, se tornou um item de luxo. Com a chegada da variante Gama no Amazonas, o consumo médio de oxigênio diário saltou de 15 para 76 mil metros cúbicos. Com as reservas do estado esgotadas, parentes de pacientes brigavam pelos poucos cilindros disponíveis no comércio. A Procuradoria-Geral da República afirma que a empresa White Martins, distribuidora de oxigênio, informou o Ministério da Saúde de que não conseguiria atender a demanda. O governo amazonense recebeu o mesmo alerta no dia 8 de janeiro, mas pouquíssimo foi feito para prevenir as mortes. Janeiro também trouxe boas notícias. Mônica Calazans, enfermeira plantonista da linha de frente no combate à Covid, foi a primeira brasileira a receber a vacina. O imunizante Coronavac, produzido junto ao Instituto Butantan, foi aplicado no braço da Mônica no dia 17. Eu tenho muito orgulho disso, dessa grande oportunidade, e falo, como brasileira, vamos nos vacinar, não tenham medo. É isso que nós estamos precisando, é isso que a gente estava esperando. A vacina. O Plano Nacional de Vacinação enfrentou dificuldades. No dia 14 de janeiro, quando acabou o oxigênio no Amazonas, secretarias estaduais da saúde afirmaram que o Ministério forneceu informações incorretas sobre o estoque de seringas. Eduardo Pazuello também foi criticado pela demora em aderir ao COVAX Facility, um sistema de logística para facilitar a distribuição de doses. O isolamento social levou ao cancelamento de festas populares, como o Carnaval, por exemplo. A maior festa popular do Brasil foi cancelada ou adiada em grande parte do Brasil este ano. Só que isso não impediu a violação das medidas de isolamento e os meses seguintes foram marcados por muitas mortes. Em nenhum momento da pandemia, o Brasil registrou tantas mortes quanto hoje. Foram 1.582 nas últimas 24 horas. Já são 251.661 vítimas da Covid. Nós estamos vivendo os piores momentos. Olha o que deu, aglomerar nos bares, nas festas clandestinas, no fim do ano e no carnaval. Você acha bonito levar o vírus para dentro de casa, infectar seus pais, seus avós e as pessoas mais frágeis da família só porque você se recusa a usar máscara e a guardar distância dos outros? As próximas semanas serão muito duras. Em março de 2021, 81 mil pessoas morreram em decorrência do coronavírus. No fim do mês, o país ultrapassou a marca das 300 mil mortes por Covid-19. E qual foi a resposta do presidente Jair Bolsonaro? O apelo que eu faço aí, que aqui é contra, tá? Sem problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Quando você estiver lá, Na semana seguinte à fala do presidente, o Brasil quebrava recordes diários e atingia 300 mil mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram mais de 3.200 mortes por Covid-19 registradas em todo o Brasil, a marca mais alta já alcançada. O país chegou à marca de 300 mil óbitos. O número impressiona. É como se a população inteira de Palmas, capital do Tocantins, por exemplo, tivesse sido dizimada. Em resposta à crise, no dia 27 de abril, o Senado Federal, liderado pelo senador Randolfo Rodrigues, implantou a CPI da Covid para investigar irregularidades da gestão de Bolsonaro durante a pandemia. Mesmo depois de tanto tempo, seguimos batendo recordes negativos, infelizmente.
o que nos coloca como o segundo país do mundo com mais mortes em números absolutos, atrás apenas dos Estados Unidos. Por aqui, a condução do combate à pandemia continua a render críticas, o que acabou motivando a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Foi aberta essa semana e vai apurar as responsabilidades do governo federal. Essa CPI trata de vidas humanas, né? Essa CPI trata de uma tragédia no país. Estamos perto de chegar a 400 mil brasileiros que perderam a vida por conta da Covid. Então, essa CPI tem um trabalho, uma missão, né? E o que a gente espera é que ela não se perca em batalhas políticas. Em 36 dias, o número de mortes passou de 300 para 400 mil. Até esse momento, 1 em cada 4 pessoas que morreram pela doença no Brasil haviam perdido a vida entre os dias 23 de março e 29 de abril. No começo de agosto, o Brasil conseguiu vacinar 50% da população com a primeira dose. 21% já estavam com a imunização completa. Ainda assim, para desespero dos brasileiros, as boas notícias seguiam sendo interrompidas por decisões questionáveis e recordes de mortes. Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. Hoje são 500 mil. 500 mil de vidas brasileiras perdidas. O sentimento é de horror e de uma solidariedade incondicional às famílias dessas vítimas. São milhões de cidadãos enlutados. Outubro é um mês-chave para a pandemia no Brasil. O relatório da CPI da Covid, de autoria do senador Renan Calheiros, definiria os culpados ou não pelos equívocos na condução da pandemia por Bolsonaro e seus partidários. No 8º dia de outubro, o país atingiu a marca de 600 mil pessoas mortas em decorrência do Covid. Nesta sexta-feira, o total de vítimas da Covid-19 chegou a 600 mil. Foram 600 mil tragédias causadas por uma doença e pela falta de capacidade de uma sociedade em lidar com as medidas sanitárias e de contenção do vírus. O dia do relatório, 26 de outubro de 2021, entrou para a história do país. Após mais de 60 depoimentos coletados ao longo de 6 meses, Renan Calheiros entregou a versão final do documento, com mais de 1.000 páginas. O senador indiciou 78 pessoas e 2 empresas. A CPI pôde evidenciar o descaso com as vidas humanas, deliberado atraso na compra de vacinas, práticas contra direitos indígenas, disseminação de fake news e outras ações do governo federal. Com esse raio-x dos comportamentos e atitudes durante a pandemia, Renan Calheiros indica que foram cometidos 24 crimes diferentes e atos de improbidade administrativa. Entre eles, homicídio, crimes contra a humanidade, genocídio de indígenas, corrupção, fraude em licitação, prevaricação e falsificação de documentos. Bolsonaro foi indiciado por 9 crimes. Entre eles, charlatanismo, crimes de responsabilidade e contra a humanidade. O texto foi aprovado pela comissão, porém, nenhum dos indiciados foi preso. Os 2 últimos meses do ano viram o número de mortes despencar, mas isso não impediu a tragédia que aconteceu no ano de 2021. Mesmo com o avanço da vacinação, com 172 milhões de pessoas imunizadas com 2 doses, o ano foi o mais letal da pandemia no país. O Brasil termina 2021 com um total de 619.109 mortes por Covid registradas desde o início da pandemia. Em 2020, foram 194.976 óbitos. E este ano, mais do que o dobro, 424.133. 2022 iniciou com a esperança de um ano mais seguro e próximo da normalidade. Mas os números de casos e de mortes ainda assustavam, mesmo em meio à tentativa de estabelecer a narrativa de um novo normal. Esse aumento foi agravado pelo surgimento e fortalecimento da temida variante do vírus, chamada de Ômicron. Olha, o que a gente já sabe dessa variante Ômicron? Primeiro,
Nós sabemos que ela é muito contagiosa, mas é muito mesmo. Hoje, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, você não tem uma família que não tenha pelo menos um caso. Eu tenho visto muito mais casos de Ômicron do que com as outras variantes durante todos esses 2 anos de epidemia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 205.310 novos casos conhecidos. É o maior número desde o início da pandemia, superando o recorde que a gente tinha atingido ontem. De ontem para hoje, o país registrou mais 489 mortes. No total, já são 623.901 vítimas da Covid. Em meio ao caos do início de ano, a Anvisa apresentou boas notícias. A aprovação da venda de autotestes de Covid-19 permitia a identificação precoce de pessoas contaminadas. Especialmente no cenário pandêmico atual, ressalta a importância de ampliar o acesso a testes que permitam a detecção do antígeno do SARS-CoV-2 como estratégia de triagem, a fim de se iniciar rapidamente o isolamento dos casos positivos e serem tomadas as ações necessárias para a interrupção da cadeia de transmissão. O início de 2022 marcou também o adiamento do Carnaval. As festividades foram realizadas em abril e foram marcadas por críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Olha só, o presidente Bolsonaro vai ser vacinado, hein? Tem uma enfermeira ali com uma injeção. Vacinou? Vacinado por uma enfermeira. Ih, virou jacaré! Virou jacaré! Tomou vacina, tá vendo? O presidente quis comentar nas redes sociais. Coloca aí o tweet de Bolsonaro, agora há pouco. Que apresentação ruim, kkkk, valeu. Em julho, na CPI da Covid, a PGR pediu o arquivamento de 5 apurações contra o ex-presidente. A afirmação era de que Bolsonaro acreditava genuinamente na eficácia da cloroquina para tratar a Covid-19. A Procuradoria-Geral da República defendeu que o Supremo Tribunal Federal arquive 5 dos 9 pedidos de indiciamentos da CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. É importante dizer que desses 9 pedidos de indiciamento, 5 envolvem o presidente Bolsonaro e por isso aí pedem o indiciamento. São crimes de charlatanismo, prevaricação, infração da medida sanitária, emprego irregular da verba e também a epidemia com resultado em morte. Se as notícias melhoravam para o presidente da República, pessoas que passaram pela Covid sofriam ainda mais pelas sequelas da doença. Mesmo depois da alta hospitalar, uma síndrome atingia os pacientes das mais diferentes formas. É a síndrome da Covid longa. 4 em cada 10 pessoas não se recuperaram totalmente da Covid-19. A pesquisa mais recente é um estudo escocês em que pacientes relataram sintomas persistentes como falta de ar, palpitação e confusão mental num período de 6 a 18 meses após a infecção. Não sou a mesma pessoa. É muito difícil você se olhar e ver aquela dor que aparece em você. Ela reflete no espelho. O mais forte é a insônia, a depressão, o choro. 2022 foi o primeiro suspiro de esperança para a população brasileira. O ano marcou o avanço na vacinação, o desenvolvimento científico de soluções para a luta contra a Covid-19 e a diminuição das medidas restritivas. Mas o final do ano ainda foi marcado pela retomada de algumas dessas medidas, especialmente no setor de transportes. A gente está aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, um dos maiores do Brasil. E o que a gente percebe? Algumas pessoas usam a máscara, mas a maioria não usa. Por quê? Porque o uso ainda não é obrigatório, né? A Anvisa retirou a obrigatoriedade em agosto deste ano, por conta do arrefecimento da pandemia, mas agora decidiu retomar o uso obrigatório. O ano encerrou com notícias positivas na cobertura vacinal. Com os avanços da ciência, a expectativa pelo fim da pandemia aumentava a cada dia. A Anvisa e o Instituto Butantan se reuniram para tratar o desenvolvimento de uma possível vacina
trivalente contra a Covid-19. Segundo a agência, a ideia é que o imunizante apresente efetividade não somente contra a variante original do coronavírus, mas também contra a Delta e também a Ômicron. O Brasil iniciou 2023 com um novo governo e um novo quadro da situação do vírus. Comparado aos 3 últimos meses de 2022, o país teve uma queda nos casos, com um aumento nas mortes nos 3 primeiros meses de 2023. O Ministério da Saúde não vai mais divulgar diariamente os dados sobre a Covid-19 no Brasil. A interrupção será feita em 3 de março. As estatísticas agora serão publicadas semanalmente com os números de casos de óbitos e de vacinação contra a Covid-19. A decisão, ainda que criticada, foi justificada pelo Ministério da Saúde, baseada na diminuição do número de casos. Mesmo com a redução da pandemia, o Brasil atingia no dia 28 de março de 2023 o marco de 700 mil mortes. A centena de milhar que, por enquanto, segue marcando o devastador impacto deste triste período. É que hoje o Brasil atingiu os 700 mil mortos pela Covid-19. Pouco mais de 3 anos depois do primeiro caso, infelizmente, ultrapassamos essa marca. Em 5 de março de 2023, foi anunciado que estas 700 mil perdas representavam 10% dos óbitos pela Covid em todo o globo, uma taxa devastadora para um país do tamanho do Brasil. Este dia também marcou a data em que a Organização Mundial da Saúde anunciou o fim da emergência pública global pelo coronavírus. A partir desses dados, do número de mortes e também da capacidade dos países de controlar as mortes pela Covid, chegaram a essa conclusão de que, mais uma vez, o coronavírus não é considerado mais uma ameaça à saúde internacional. Esse anúncio ocorre depois de pouco mais de 3 anos, trilhões de dólares em perdas e milhões de mortos. É uma data, de fato, que vai entrar para a história recente da ciência e também do mundo, né? É importante dizer, olha, a situação agora não está tão grave, então não há necessidade do estado de emergência. O que não quer dizer que está decretado o fim da pandemia, pelo amor de Deus. Continuamos a ter casos pelo mundo inteiro, continuamos a ter casos no Brasil, continuamos a ter mortes no Brasil. Ainda que a emergência pública global tenha se encerrado em maio de 2023, os 2 anos seguintes continuaram a haver um número elevado de casos e mortes no Brasil e no mundo. A cada viagem, celebração ou evento com aglomerações, o vírus continua à espreita para contaminar mais pessoas. De forma similar, os ataques negacionistas seguem ameaçando a credibilidade da ciência no país, mesmo após a eficácia comprovada das vacinas. A pandemia não acabou. A edição deste episódio utilizou áudios de RBS TV, Rede Globo, Globo News, BBC News Brasil, Drauzio Varela, Canal Gov, Record, Band News, Jovem Pan, Jornal O Globo, Jornal da Gazeta, UOL, Portal Tribuna do Norte, CNN e Metrópolis. Este podcast é uma produção do Laboratório de Jornalismo Integrado da Escola de Comunicação, Artes e Design, AFAMECOS. Pesquisa por Pedro Pereira e Davi Ferreira, reportagem por Pedro Pereira, roteiro por Pedro Pereira, Lucas Azeredo e Anita Ávila. Locução por Pedro Pereira e Anita Ávila, edição por Pedro Pereira, identidade visual por Lucas Gross, coordenação por André Rosseto, Fábio Canata e Fernanda Nascimento. Escute também o episódio 2 dessa série especial, em que narramos a pandemia através dos relatos de pessoas que viveram esse período intensamente. Para mais do nosso conteúdo, siga o LabJ nas redes sociais, @labj_famecos, no Instagram, TikTok e YouTube.